detalhe aí, Igor. Aí vocês estão no auge, voando. Eu imagino que até sendo procurado por pessoas para irem lá, porque é óbvio, né? A repercussão é enorme. Eu sou testemunha disso no momento que eu abri aqui dizendo, pô, foi o maior cachê que eu recebi na minha vida. As pessoas não param de me procurar para fazer coach. Aliás, se não quiser entrar, tamo aí. Inclusive, ó. Aí acontece o episódio do Monark, sem julgamento, né? Cada um tem o seu jeito. Você temeu que a coisa pudesse explodir? Eu temi, cara. Temi. Todos nós tememos, na verdade, né? E foi um momento que a gente teve que tomar a decisão mais difícil da minha vida. E eu falo isso com tranquilidade, cara. Porque o Monark, cara, a gente viveu como irmãos, eu, ele e o Jean, durante toda a vida do Flow, cara. Até aquele momento ali. A gente se via todo dia. A gente praticamente morou junto por 1 ano e meio. Naquela casa que eu te falei lá na Vila Monumento. E, cara, era... Metade do sonho era meu e metade era dele, né? E, cara, mas... Infelizmente, a coisa caminhou para um cenário que se a gente não tomasse a decisão do Monark sair, a gente ia destruir, ia acabar tudo que a gente construiu, né? Ia acabar, né? Não tinha jeito. Não, assim, se você for analisar como as coisas estão hoje, o Monark tá banido das redes sociais. Então ele não pode... Eu não posso convidar o Monark pro Flow, por exemplo. Tá banido das redes sociais. Então ele não tem uma conta no Twitter. Quer dizer, ele tem, mas tá banida no Brasil. No Instagram. Ele cria o conteúdo dele numa plataforma que não tá oficialmente no Brasil, né? Então, se ele tá no Flow, logicamente o Flow tá banido também. Sim. Né? Então, cara, é uma situação que... Pô, ele é meu amigo, sabe? Eu sei que ele não é o cara que as pessoas... Ele não é o que disseram que ele é. Eu concordo que ele falou uma coisa que pode ser considerada reprovável e tal, mas o que ele estava defendendo ali, as pessoas não queriam saber o que ele estava defendendo. Elas queriam destruir o Monark, o Flow, queriam destruir a gente, né? Ele estava defendendo a liberdade de expressão e usou um exemplo de merda. Essa é a verdade. Isso daí, nós já conversamos sobre isso e tal. Até ele, por certo, sabe isso. Ele sabe, a gente já conversou sobre isso e tal. Inclusive, ele diz que, cara, eu defendo a liberdade de expressão como nos moldes americanos, como acontece lá. Mas eu usaria outro exemplo, ele fala. E, cara, nesse momento, a gente... Do dia pra noite, assim... Eu tava no Rio, eu tava indo conversar com o Zico. Tudo desmoronou. Em 12 horas, tudo desmoronou. Tudo. Acabou tudo. A gente perdeu todos os patrocínios. Todos. Não só do Flow, de todos os nossos programas. Perdemos todos os patrocínios. Perdemos todas as parcerias que a gente tinha. Nessa época eu tava transmitindo o Campeonato Carioca no Flow Esporte Clube. Caiu. E a nossa receita diminuiu 97%. Então, cara, a gente teve que dançar. Em 24 horas, assim, muita coisa mudou. Em 24 horas o Monark já não era mais sócio. E a gente tava fazendo um programa com o André Leist, que é um especialista, é um professor e tal, falando sobre holocaustos, falando sobre isso. E o Monark se despedindo ao vivo do Flow, cara. Foi, assim, essa foi a época mais difícil da minha vida. Fácil. Muito fácil, inclusive. E nos meses seguintes a gente teve que se virar para não acabar tudo. Hoje em dia, para você ter uma ideia, boa parte dos meus custos mensais são para pagar o fato de ter sobrevivido o ano passado. Porque a gente teve que buscar dinheiro para pagar os nossos funcionários. Quanto tempo vocês ficaram com zerado de patrocínio? Cara, a gente ficou uns bons meses aí, cara. Não sei dizer. Nossa, que loucura. Mas, cara, pra você ter uma ideia, 2 semanas depois que deu o problema todo, 2 semanas depois ou 1 semana depois, a gente perdeu a monetização do canal também, de 7 canais. De canais que não tinham nem nada a ver com a história. Nossa. Tipo, caiu a monetização do Flow Esporte Clube. Ninguém entendeu por quê. Mas caiu.
E ficamos 3 meses, assim, um mês caiu a monetização. A gente ia ficar necessariamente um mês punido, sem a monetização. No final desse mês a gente podia pedir para monetizar de novo. E aí eles tinham um prazo de até 30 dias decidir. Cara, eles usaram os 30 dias para decidir. No final voltaram. Só que isso significa que eu fiquei um mês punido, um mês para eles verem se iam tirar a punição, e eu tinha que fazer dinheiro durante um mês para receber no outro mês. Então, na prática, 3 eu meses. fiquei 3 meses sem receber. E as despesas rolando. Não, claro. cara. E o nosso custo lá, o estúdio lá do Capão Redondo estava sendo construído ainda. A gente estava em franca expansão quando tudo isso acontece. A gente estava renovando equipamento, a gente tinha acabado de mudar para um estúdio novo, né? Então tinha muita coisa para fazer. E, cara, a gente sobreviveu por causa de alguns amigos que ajudaram com uma grana que a gente paga, né, até hoje. Um banco, com... Caramba! A gente teve que dançar, cara. Tivemos que... E a gente não mandou ninguém embora. A gente acabou de dar um aumento para todo mundo também. Aí tivemos que voltar pro patamar anterior e dissemos para as pessoas que elas poderiam sair se elas quisessem, tal. A gente entendia que era um momento complicado, não sei o quê. E o interessante é que ninguém saiu, cara. Todo mundo ficou com a gente.